dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 2 do livro de Jeremias. Jeremias adverte Judá que está fugindo do Senhor. Estamos estudando os livros de Jeremias e de Lamentações. São 57 capítulos, 52 mais 5. O propósito de Jeremias era lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir-lhes que, ao se arrependerem, voltariam à terra prometida com grandes bênçãos. Provavelmente tenha sido escrito entre 580 e 539 a.C. O livro de Jeremias, nele nós vamos encontrar que o exílio na Babilônia foi merecido, pois foi o povo de Judá e Jerusalém que persistiram no pecado. O templo em Jerusalém não protegeria os habitantes de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. A proteção não estaria no templo. O povo deveria recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitarem a mensagem dos verdadeiros profetas. A decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida de restauração maravilhosa sob uma nova aliança. O livro de Jeremias, como também já comentamos, ele foi escrito durante os períodos dos monarcas na ordem Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Em Jeremias, Israel, o reino do norte, já havia sido exilado em 722, um tempo atrás, pela Síria, que em 612, depois a Síria foi conquistada pela Babilônia. Judá, o reino do sul, caiu quando a maior parte do seu povo foi exilada na Babilônia em decorrência de deportações iniciadas em 605 a.C. e duas invasões, 597 e 586 a.C., comandada ambas pelo rei Nabucodonosor. Jeremias, além de profeta, era também sacerdote e anunciou ao povo que essas decisões divinas estavam para acontecer e ele mesmo viu o cumprimento delas. Jeremias recebeu o seu chamado em 626 a.C. Assim, o início do seu ministério coincide com a reforma promovida pelo rei Josias. No entanto, como as suas profecias dão testemunho, a reforma não exerceu um impacto duradouro sobre a vida do povo. Jeremias advertiu, então, que a desobediência repetida de Judá acabaria levando o seu povo ao exílio, mas também ofereceu a esperança de volta à terra prometida no seu devido tempo. É provável que a edição final desse livro tenha sido realizada durante o exílio, uma vez que ele é fato histórico mais recente dos seus registros. Na maior parte do tempo ele sofreu muito, pois era uma época de grande instabilidade política em que o Egito e a Babilônia estavam disputando o domínio sobre aquela região. Jeremias profetizou repetidamente a vitória da Babilônia, proclamando que o Senhor usaria Nabucodonosor como instrumento do seu castigo. Quando Jerusalém caiu, o comandante babilônico foi incumbido por Nabucodonosor de cuidar do profeta, cuja fama já havia se espalhado até o centro do seu império. Jeremias permaneceu na terra prometida até que o governador Gedalias foi assassinado. Ignorando as advertências do profeta e temendo uma represália, muitos judaítas fugiram para o Egito e obrigaram o profeta a acompanhá-lo. Isso não era a vontade de Deus. Enquanto estavam no Egito, Jeremias pregou a palavra de Deus aos refugiados de Judá. Na época, o profeta estava com mais ou menos 70 anos de idade, e é bem provável que tenha morrido no Egito pouco tempo depois. Algumas características e propósitos nesse livro. As fases das mensagens de Jeremias são: ele chamou Judá a se arrepender a fim de evitar o julgamento que de outro modo certamente lhes sobreviria. Ele anunciou que o tempo de arrependimento havia passado e que a decisão divina contra o povo já havia sido tomada. O julgamento, então, é o tema dominante do livro, sendo entendido como a invocação da maldição mais grave da aliança, ou seja, a perda da terra prometida, que estava escrito que ia acontecer. Em terceiro lugar, o Senhor salvaria o seu povo, ou um remanescente do mesmo, por meio do exílio. Os babilônios prevaleceriam sobre Judá, segundo a ordem do Senhor, mas só por algum tempo. A Babilônia também cairia.
o que de fato ocorreu em 539 a.C., quando os babilônios foram derrotados por uma coalizão de persas e de medos sob o comando de Ciro, preparando assim o caminho das voltas dos exilados. Ciro esse profetizado por Isaías, que fez essa profecia há 2.700 anos. Essa foi a resposta de Jeremias face aos profetas que contestavam sua mensagem de julgamento. Jeremias também anunciou uma mensagem de salvação dirigida àqueles que sobreviveriam ao julgamento. Essa mensagem se consolidou na profecia da nova aliança, que é estruturada em torno dos elementos principais da aliança mosaica no Sinai. Esses elementos expressam o desejo de Deus de ter um relacionamento com seu povo escolhido e a exigência de reciprocidade por meio da obediência. Jeremias foi um profeta, sim, emotivo, por isso que aí veio o seu nome, a sua alcunha de profeta chorão. Ele atuou como mediador em palavras, em orações, em sermões, e podemos ver Cristo em Jeremias, na certeza de restauração do exílio expressada pelo profeta. Poderemos ver Cristo em Jeremias, na entrada do povo de Deus, num período da aliança repleto de bênçãos, onde Jesus é o Senhor da nova aliança, é o Filho de Davi, é o sacerdote que deu início às maravilhas dos últimos dias, como o seu ministério aqui na terra. Nos dias de hoje, ele continua, Jesus Cristo, realizando essa obra de restauração, que será completada quando ele voltar em glória. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de exortação, de louvor, de adoração ao Senhor Deus, Criador, sustentador e mantenedor da vida. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016 e deveremos concluir em 2019. Abra aí a sua Bíblia, feita essa introdução, no capítulo 2 de Jeremias. E, por favor, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa, onde há muitas informações e seria interessante você ter contigo para nos acompanhar. Entraremos agora, então, na terceira parte da nossa divisão proposta de 18. O livro de Jeremias foi dividido em 18 partes. Estamos nos baseando na estruturação proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra e também em seus comentários, o qual nós recomendamos que você adquira aqui na sua loja Os Semeadores, no centro de Itaguatinga. Vejamos então a terceira parte. Pleito inicial contra Judá, do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 5. Nós já vimos no preâmbulo que Jeremias recebeu inspiração e autoridade do Senhor para ministrar ao povo de Deus durante os vários anos de sua vida. Vimos também na parte 2 que ele fala do seu chamado, que apesar da relutância de Jeremias em seu chamado, Deus o chamou para profetizar. Agora na parte 3, Jeremias vai relatar como Deus declarou Judá culpada de graves violações. Dos versos 1 do capítulo 2 até o 33, que envolve os capítulos de número 3 a 13, veremos os temas centrais do ministério do profeta. Ele anunciou a palavra de Deus com respeito aos julgamentos vindouros, ao exílio e à restauração do exílio. Dos versos 1 do capítulo 2 até o 6:30, que envolve as partes 3, pleito inicial contra Judá, e os pecados e os julgamentos de Judá, os discursos dos profetas correspondem ao seu ministério durante o reinado de Josias. Essas argumentações destacam os pecados repetidos de Judá, que levaram aos julgamentos divinos e, por fim, à invasão estrangeira. Dos versos 1 do capítulo 2 até o 5 do capítulo 3, veremos a partir de agora. Trata-se da parte 3, que é o pleito inicial contra Judá. Essas profecias são feitas no contexto do tribunal divino, do qual é feita a convocação e as acusações. Como em muitos pleitos legais desse tipo, Deus ressalta os pecados do povo, enfatizando a sua bondade para com ele, com o povo. O profeta emprega várias imagens sexuais vividas ou vívidas a fim de chamar a atenção para o envolvimento dos judaítas com rituais de fertilidade cananeus.
Novamente veio ao profeta a palavra do Senhor, que é como uma vara de amendoeira, porque o Senhor vela sobre ela para a cumprir. Deus ordena ao profeta que vá a Jerusalém e se dirija a ela. Na língua hebraica, o gênero das cidades é feminino, de modo que o poeta personifica Jerusalém como uma mulher. O próprio Deus assume a posição de acusador. Posteriormente, ele falará como juiz. A sua devoção da mocidade revela fidelidade dentro de um relacionamento, pessoal ou pactual, como entre o Senhor e Israel-Judá. Lamentações 3:22. O relacionamento inicial de Israel com o Senhor no deserto, depois de fugir do Egito, é lembrada como puro e dedicado, semelhante àquele de uma noiva com seu noivo. Israel era nesse tempo santo e primícias da sua novidade. Esses termos são extraídos do âmbito da adoração. Israel era consagrado, ou seja, santo, dedicado ao Senhor. As ofertas ao Senhor deveriam constituir-se das primícias, os que eram consideradas de qualidade superior. Por isso que os que devoraram eram tidos como culpados de manusearem coisas santas sem autorização. Aqueles que devoravam. A casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel estão sendo convocadas pelo ouvir a palavra do Senhor ao tribunal celestial e possivelmente a um julgamento, que dizia profeticamente: assim diz o Senhor, que era uma fórmula típica de um mensageiro empregada pelos profetas para afirmar que estavam proferindo a palavra de Deus. Nietzsche, zombando e mesmo anunciando a morte de Deus, empregou uma frase semelhante em paródia: assim disse Zaratustra. O que o Senhor dizia? Que o povo estava vendo injustiça no Senhor e por isso indo após a vaidade, tornando-se desta forma levianos. Eles mesmos não perguntavam nem por ele, nem se lembravam dos seus grandes feitos que o Senhor tinha realizado há pouco com o seu povo no deserto. Esse era um típico comportamento evasivo de quem amava o pecado e procurava desculpas para cada vez mais se aprofundar nele no pecado. Em função disso, precisavam acusar a Deus pela situação difícil. Apesar de tudo, Deus os introduziu na terra fértil, na esperança de comerem o seu fruto e desfrutarem do seu bem. Mas quando entraram, procuraram ser como as outras nações. Há um grande contraste entre o deserto e a terra fértil em Deuteronômio 8:7, 10:15-16. O povo santo de Deus, Deuteronômio 7:6, habitava na terra que Deus lhes havia dado como herança. A terra podia ser contaminada ou violada pelos pecados praticados dentro dela. Os sacerdotes que tratavam da lei e que deveriam buscar ao Senhor não perguntavam por ele, verso 8. É possível que esses sacerdotes se tratem de uma referência ao mesmo grupo de pessoas, ou que os últimos constituíssem um grupo de escribas. Governadores ou pastores, um termo usado com frequência para governantes, conforme a versão, governadores ou pastores e profetas, um grupo oficial ao qual Jeremias se opôs em várias ocasiões devido à apostasia desses indivíduos. Então, esses governadores e esses pastores e esses profetas prevaricaram e profetizaram por Baal, gerando coisas de nenhum proveito. Em razão disso, o Senhor contenderia, pleitearia contra eles. A metáfora do tribunal, então, é retomada. Foram orientados a passarem as ilhas, verem e atentarem bem, ou seja, para Chipre e as regiões costeiras a oeste, lugares que representavam o Oriente e o Ocidente, respectivamente. Deus considerava impensável que, enquanto outras nações eram fiéis aos seus falsos deuses, Judá era infiel a ele, que era verdadeiro. As nações que seguem deuses que não são deuses são fiéis a eles que nada podem fazer, enquanto Judá, que servia o Deus vivo, era infiel ao Deus vivo. Eles estavam trocando a glória de Deus por nada, por algo que é de nenhum proveito. No verso 12, Jeremias convoca os céus e a terra para testemunharem nesse tribunal.
Jeremias enfatiza a seriedade do pecado de Judá no verso 13. 2 graves erros teriam eles cometidos. 1. Deixar ao Senhor o manancial de água vivas. 2. Cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Os judaítas haviam abandonado a Deus e colocado outros deuses em seu lugar. Somente Deus provê a água revivificadora. Quando o reboco interno das cisternas se deteriorava, eles deixavam a água dentro delas vazar. Do mesmo modo, os falsos deuses não podiam suprir as necessidades do povo. De filhos pela criação, Israel era agora escravo, que estava fugindo dos seus inimigos. Nos versos 15, os leões provavelmente são uma referência a inimigos e um retrato introdutório da desolação provocada por mãos hostis. Mênfis e Táfnis eram cidades do Egito, e até os seus filhos quebraram o alto da cabeça ou a coroa da cabeça, possivelmente uma referência a Josias, que foi morto pelo faraó Neco em Megida em 609 a.C. O território de Canaã foi disputado pelo Egito e pela Babilônia, de 609 a 605 a.C. Essas coisas aconteceram porque deixaram o Senhor, e lhes sobrevieram essas coisas por pura consequência dos seus atos treslocados. E agora, o que adianta o Egito, a Síria? Israel e Judá haviam persistido no pecado de buscar socorro em alianças políticas e não no Senhor. Ao invés de se concentrarem em Deus, foram se aliançar politicamente. Em 2 Reis 18:31, o comandante do campo assírio se vangloriava de que a Síria era mais confiável que o Senhor para suprir as necessidades básicas do povo. Infidelidades, malícias, apostasias é o oposto de voltar-se para o Senhor, o cerne do arrependimento. Ao invés de se voltarem para Deus, eles repetidamente iriam se voltar para outros deuses. Em Oséias 14:4, a mesma palavra, infidelidade, ela é também usada. Eles mesmos quebraram o jugo, romperam as ataduras e disseram que não serviriam ao Senhor. Em lugares típicos de santuários dedicados a deuses de Canaã e debaixo de toda árvore frondosa se deitaram para prostituições. O culto cananeu envolvia rituais de prostituição, de modo que o reino infiel de Judá é retratado como uma nação prostituta pelo seu envolvimento, interesse e busca. Fora o Senhor que tinha plantado ela como uma vide excelente. Essa ilustração da vide é usada com frequência para Israel. Somente Jesus Cristo é a videira verdadeira, e aqueles que permanecem nele são os seus ramos verdadeiros. Os ramos que derem fruto serão limpos para produzirem mais fruto ainda, mas os outros ramos que não derem frutos, os bravos, os ramos imprestáveis, literalmente estrangeiras, são os que tornarão para ele uma planta degenerada, de vida estranha, indicando as práticas religiosas pagãs. Com certeza serão cortados e lançados ao fogo. A sua iniquidade é tão profunda que não adiantava lavagem alguma. Como tirar pecados de uma alma acostumada a eles? Uma excelente pergunta essa, hein? A lavagem dos pecados somente seria eficaz se fosse acompanhada da fé e do arrependimento sinceros com base no sangue da aliança eterna em Cristo Jesus. No entanto, ela nem se sente contaminada e se justifica dizendo: como andei eu após Baal? Mas deixou os seus rastros no vale, provavelmente uma referência ao vale de Inom, logo ao sul de Jerusalém, onde ocorriam práticas cultuais abomináveis, tal como uma dromedária, uma fêmea jovem, característica irresoluta, estava pronta a seguir qualquer impulso novo, e como uma jumenta selvagem, verso 24, seu desejo era mesmo insaciável. Jeremias caracteriza com essas figuras a desobediência de Judá, de modo bastante apropriado como desejos lascívios, pois o povo seguiu as práticas de fertilidade sensuais, imorais e indecentes dos cananeus. A nação que deveria ser modelo e copiada, imitava as outras nações. Em vez de modelo, era cópia. Ela estava se acostumando com as suas práticas e as suas prostituições e abandonando desta forma ao Senhor. Por causa do seu pecado e apego às suas práticas, rejeitariam ao Senhor, trocando pelo pau seu pai e pela pedra sua mãe.
Mas quando viesse a perseguição, procurariam por ele e ainda pediriam ao Senhor para se despertar, se levantar e o salvar. Uma das características das religiões pagãs era a grande quantidade de deuses, cada um semelhante de quem os criou. Na hora do aperto, que eles se levantavam para salvar e livrar. A teimosia do povo era muito grande, a ponto de disputarem com o Senhor e assim aumentarem suas transgressões. O Senhor, por amor, por graça e por misericórdia, ainda castigou seus filhos, mas nem assim aceitaram sua correção. Ao invés de se andarem e se voltarem para o Senhor, preferiram devorarem os profetas como um leão destruidor. Por que Israel insistiria em continuar a fugir do Senhor? Seria o Senhor um deserto para eles ou uma terra espessa de escuridão? Verso 31. A resposta deles era que estavam à vontade e não mais iriam tornar ao Senhor. Nem a virgem esquece dos seus enfeites, nem a esposa dos seus sendais, pois esquecer de tais coisas é praticamente impossível. E, no entanto, Judá fez algo impensável. Se esqueceu de Deus, e isso por dias sem conta. Deus não se queixa apenas de que os judaítas pecaram, mas de que se esqueceram dele por um longo tempo, depois de advertências repetidas. Então, o que ainda fazem, além de esquecerem do Senhor? Ela ornamenta o seu caminho para se doar ao mundo. Ela agora passa a ser mestre de prostituições e ensina os seus caminhos até para as malignas. De copiadora, agora era mestre nas prostituições. Até nas orlas dos seus vestidos, verso 34, foi encontrado sangue dos pobres. Essa terminologia se refere à perseguição dos fracos pelos fortes, um tema proeminente no livro do profeta Amós. Ela continua a alegar inocência e a dizer para si mesma que a fúria do Senhor se desviou dela. É como uma prostituta que come e bebe. Depois lava a sua boca e diz para si mesma: eu não fiz nada de mal. Está escrito em Provérbios 30, 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não pratiquei iniquidade. Jeremias 2:1 começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E termina com o verso de número 37. Também daquele sairás com as mãos sobre a sua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Ela se desvia tanto mudando o seu caminho. E qual seria a razão disso? Estaria ela confiando no Egito ou na Síria? A palavra de juízo contra ela é que seria envergonhada por um outro, por um e pelo outro, tanto pelo Egito como pela Síria. E com as mãos sobre as cabeças sairás delas, como os cativos de guerra. Foi o Senhor que rejeitou as suas confianças e deu a ordem de que não prosperariam com elas. Amanhã veremos os pecados e os julgamentos de Judá, piores que os da sua irmã, no capítulo 3. Fica aí conosco, agora somos ministério, somos uma igreja. Acompanhe nossos vídeos, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita dessa narrativa e há muita informação. É interessante que você apanhe lá. Conheça a nossa loja virtual no Semeadores, www.osemeadores.com.br. Nossa loja física no centro de Taguatinga. Também acesse ao Momento Missionário às 8h30, todos os dias na radio.osemeadores.com. A rádio pertence ao Ministério Semeadores. E às 15 horas do sábado, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos em Palavra de Vida. Fiquem com Deus e Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.